Saudações pessoal, vamos dar seguimento aqui à nossa disciplina Administração Industrial com o tema O Administrador, que é o tema do nosso segundo módulo, perfeito? Acredito que todos vocês devem ter lido o material que eu postei, certo? Ou não? Vamos dar seguimento aqui para tirar as principais possíveis dúvidas, tá certo? O administrador, o que é esse administrador? Bom, basicamente é um agente de um processo administrativo, que pode estar lá na cúpula, lá em cima do processo, ou nos escalões menores, mas também tomando algum tipo de decisão, à frente de algum tipo de processo, beleza? Podemos dizer que administrar é tomar decisões, administrar pessoas e trabalhar com informações. Esse administrador vai fazer essas três coisas, tá certo? Tomar decisões, administrar pessoas, que na minha opinião é a principal função dele, e administrar informações. De que forma? Decisões são importantes para que você consiga chegar a um objetivo. Você tem que analisar variáveis e observar de forma a tomar as decisões que sejam melhores para o processo que você está gerindo, perfeito? Administrar pessoas, porque normalmente esses processos administrativos não são feitos de forma individual, autocrática, tá certo? Normalmente o administrador ele elege um colegiado, pessoas ou até mesmo a sua equipe para que exista uma cooperação e uma tomada de decisão coletiva, perfeito? E administrar informações. Todos sabem que informação é poder e isso é muito verdade. Quanto maior o nível de informação você tem, maior a sua capacidade, possibilidade de tomar uma decisão correta, assertiva, perfeito? Vamos lá então. Em determinadas organizações, e eu acredito que na maioria delas, as decisões e a autoridade é dedicada, implementada e distribuída para grupos, perfeito? Esses grupos podem ser colegiados, assembleias ou conselhos administrativos que normalmente tomam as decisões. Por quê? Porque um grupo, um coletivo, normalmente toma decisões mais corretas, mais assertivas, pelo alto nível de capacidade e pelo maior nível de conhecimento técnico e absorção de informações. Perfeito? Uma questão importante para nós guardarmos aqui, que possivelmente estará em nossas atividades avaliativas, que é a questão de que quanto mais alto no nível hierárquico, tá, mais as funções administrativas são direcionadas a um nível de conhecimento científico maior, tá certo? E quanto mais baixo no nível hierárquico administrativo, mais ligado a funções técnicas esse profissional, mesmo que gestor, estará. Então vamos lá utilizar uma figura para explicar isso melhor. Vamos supor que essa pirâmide seja os nossos níveis administrativos, onde a autoadministração está lá em cima, você tem uma gerência intermediária e os supervisores de linha lá embaixo, de linhas de produção. Quanto mais alto, ou seja, os gerentes que estão lá na alta administração, eles têm um conhecimento mais amplo, de tópicos mais complexos, e têm uma visão mais administrativa do ponto geral, tá, do processo administrativo. Enquanto o pessoal que está lá mais nas bases administrativas, na base da pirâmide administrativa, ele tem maior conhecimento técnico do processo em si. Perfeito? Acredito que ficou claro isso. Guardem isso que é importante. Tá certo? A alta administração, beleza? Ela é normalmente constituída por presidente, diretor-geral, superintendente e os diretores. Tá certo? Esses núcleos normalmente se unem para criar uma administração coletiva, foi o que eu disse anteriormente. Mas normalmente a alta administração de uma empresa, instituição, ela é formada por esses entes, tá? Um presidente, administrador geral, diretor geral e assim sucessivamente. Perfeito? Normalmente os governos eles trabalham com assembleias e congressos ou vereadores ou câmaras de vereadores
que ajudam na tomada de decisão. Para quê? Para que essa decisão faça parte do coletivo, tá certo? Que todos sejam ouvidos para tomar decisões. Nas empresas também funciona da mesma maneira. Por exemplo, os acionistas, eles têm seus representantes no conselho administrativo para ajudar nas decisões importantes para o segmento da empresa, para os objetivos da empresa, inclusive até mesmo de delegar, ajudar a determinação de quem será o presidente da empresa, por exemplo. Tem os acionistas, eles criam conselhos administrativos justamente para isso, perfeito? Em sistemas mais básicos, por exemplo, num condomínio ou clubes, existem os conselhos deliberativos, os conselhos que ajudam na tomada de decisão. E esses conselhos são várias pessoas que tenham conhecimento de causa, alguns com mais conhecimento técnico, alguns com mais conhecimentos administrativos, para fazer com que esses clubes ou esses condomínios sejam melhor geridos. Nas empresas funcionam da mesma forma, as empresas funcionam da mesma maneira, tá certo? Continuando aqui, como eu expliquei, o governo faz isso, as empresas fazem essa divisão para tomada de decisão deliberativa, mais coletivas, condomínios também os fazem, perfeito? Bom, o que é gerência intermediária? A gerência intermediária, como eu mostrei naquela pirâmide anterior, ela fica no meio. São gerentes que estão no meio do processo, ou seja, abaixo da alta administração e acima da administração de linha de produção. Esse nível intermediário ele é responsável por traduzir as diretrizes da alta direção. Eles pegam os objetivos principais, as metas, as estratégias definidas pela alta administração e levam para que os gestores de linha de produção entendam e implementem isso nos seus respectivos setores, perfeito? Antigamente, vamos colocar aí de 30 a 20 anos atrás, existiam muitos profissionais nesses níveis de gerência intermediário. Tá? Hoje já não existem tantos, porque a tecnologia ajuda, né, os gestores a terem maior controle dos seus processos, e também tende-se a ter uma gestão mais enxuta por questões econômicas, para minimizar custos, perfeito? Esse processo de minimização de gestão, esse processo de minimização de cargos de gestão é também chamado de downsize, perfeito? Continuando, supervisores de linha de produção, eles estão na base da gerência administrativa, elas estão na base hierárquica desse sistema gestacional. Eles estão lá próximo ao processo produtivo. Eles estão comandando as linhas de produção. Tem um papel excepcionalmente importante. Eles estão ali na frente do processo administrativo, fazendo com que o processo siga de maneira correta e, por consequência, chegue ao produto final com qualidade. Perfeito? Então eles estão ali controlando normalmente linhas de produção ou processo de obtenção ou disponibilização de serviços, tá? Então ele tem um excelente e importante papel nesse processo administrativo, beleza? Segundo Henry, os gerentes normalmente desempenham 10 papéis divididos em 3 categorias diferentes, tá? Vamos lá. Primeiro, papéis de informação, que basicamente é questão de monitoria, de disseminação de informação e porta-voz, que é você pegar uma informação e levar até o seu grupo, perfeito? Papéis interpessoais, que é o quê? O símbolo da organização, a liderança e a ligação de um processo que está abaixo de você para um processo para gestores que estão acima de você. E por último, mas não menos importante, tá? São os papéis de decisão, que é você empreender, controlar distúrbios, administrar recursos e ser um negociador.
é muito importante vocês entenderem que o processo de negociação é muito semelhante ao processo político, que é você utilizar a sua comunicação para gerir conflitos e chegar num bem comum, num bem que propicie crescimento e desenvolvimento para o coletivo, para o processo administrativo e para o processo produtivo em si. Perfeito? Continuando, vamos lá. Habilidades gerenciais. Qual deve ser o foco em cada nível de gerência? Perfeito? Essa ilustração mostra melhor o que eu já disse para vocês. A administração superior, ou seja, lá no alto escalão, ela tende a desenvolver maiores habilidades conceituais ou intelectuais, perfeito? As gerências intermediárias, elas têm um maior trabalho humano, ou seja, desenvolve maiores características, habilidades, no que se refere ao tratamento humano, de como gerir essas pessoas que estão posteriormente gerindo o processo. E o supervisão e os gerentes que estão na supervisão de linha, gerindo linhas de processos, né, ou de serviços também que podem ser, eles têm maiores habilidades técnicas, conhecem melhor o processo, a engenharia de como está se fazendo algum produto ou desenvolvendo algum serviço. Perfeito? Acredito que tenha ficado claro isso. Continuando aqui, o que são essas habilidades técnicas? Como eu expliquei anteriormente, são métodos e equipamentos necessários para a realização de uma determinada tarefa. Perfeito? Esses métodos e equipamentos, esse conhecimento desses métodos e equipamentos são habilidades técnicas. As habilidades humanas está mais voltada, obviamente, para a compreensão das pessoas, e as habilidades conceituais, que normalmente está lá no alto escalão, certo? Como já vimos isso, são mais relacionadas ao intelecto, certo? À formação ou formulação estratégica, ao planejamento, perfeito? Continuando, temos aqui uma frase de Abraham Lincoln que é muito esclarecedora, tá certo? Que ela diz: não os critiquem, são eles exatamente o que nós seríamos sob idêntica condição. Então, antes de nós criticarmos ou avaliarmos uma situação, nós devemos nos colocar na posição de quem estamos analisando. Por quê? Será que naquela situação, com as mesmas características, nas mesmas condições, não estaríamos tomando as mesmas decisões? Fica aí para pensamento e contribuição do nosso crescimento como gestores, perfeito? Pessoal, agradeço a atenção e posteriormente voltaremos com mais esclarecimento. Saudações a todos e até mais.